Uma boa noite a todos, a todos aqui presentes, a todos que estão nos assistindo pela rede social na página do Facebook da Câmara. Ordem do dia da quarta reunião extraordinária da sessão legislativa 2024. Abertura da reunião, execução do hino nacional e logo após o hino de Itutinga. Convido a todos de pé.
passado descortina linda história, trajetória feliz e triunfante, de um presente repleto de glória, antevendo um futuro radiante, Itutinga, teu nome imponente, asseguro, não esqueço jamais, és orgulho maior de tua gente, joia altiva de Minas Gerais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Chamada nominal dos vereadores feito pelo vereador Geraldo, secretário da mesa. Alexandre Heitor de Abreu. Presente. Denilson Paulante Gonçalves Moraes. Presente. Evaldo Ribeiro Neto. Presente. Geraldo Zé da Silva. Presente. Ícaro Ronan Silva. Ausente. Igor Oliveira Fartes. Presente. Jonathan Ribeiro Marques da Silva. Presente. Moab de Alves Nonato da Silva. Presente. Sebastião Vieira Neto. Presente. Leitura da ata da 6ª reunião ordinária. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ata da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itutinga, da sessão legislativa de 2024. Aos 16 dias do mês de abril de 2024, às 19 horas, no plenário, foi realizada a reunião ordinária da Câmara Municipal de Itutinga, sob a presidência do vereador Igor Oliveira Fartes, que, abrindo a sessão, determinou ao secretário da mesa, vereador Geraldo José da Silva, que fizesse a chamada nominal dos parlamentares, respondendo os senhores vereadores Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Evaldo Ribeiro Neto, Geraldo José da Silva, Igor Oliveira Fartes, Jonathan Ribeiro Marques da Silva, Moab de Ávila Nonato da Silva e Sebastião Vieira Neto. Ausente o vereador Ícaro Ronan Silva. Constaram ainda as presenças do assessor jurídico Rafael Henrique da Silva, do assistente administrativo Vitor Hugo Silva Santos e da secretária-geral Bianca Novaes. Constatadas as presenças acima relacionadas, o presidente concedeu a palavra aos vereadores pelo prazo regimental para apresentação de assuntos urgentes e relevantes. Fizeram uso da palavra os vereadores Jonathan Ribeiro Marques da Silva, Evaldo Ribeiro Neto, Sebastião Vieira Neto, Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Moab de Ávila Nonato da Silva, Geraldo José da Silva e, por fim, o presidente Igor Oliveira Fartes. Em continuação, foi concedida a palavra aos oradores inscritos, senhor Antônio Augusto, Terezinha Herdvig e Lineuri Rezende, todos manifestando suas posições relacionadas à indicação de número 4 de 12 de março de 2024. Na sequência, foram apresentados, votados e aprovados por unanimidade os requerimentos subscritos pelos vereadores e que serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo. Em continuação, foi apresentado, discutido, votado e aprovado por unanimidade em primeiro turno o projeto de lei número 17, de 3 de abril de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar
termo de uso de espaço público em caráter precário para a instalação de um relógio digital com painel publicitário e informativo de hora e temperatura atuais e da outras providências. Na sequência, foi apresentado o projeto de lei número 18, de 15 de abril de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente reunião ordinária, determinando ao secretário da mesa que lavrasse a presente ata, que lida e achada conforme será por todos assinada. Os vereadores desejam fazer retificações na ata? Não. A ata está aprovada. Leitura de indicação, ofício e representação dos vereadores. Prazo sobre assunto urgente ou relevante, prazo máximo de 10 minutos para o vereador. Vereador Jonathan Lourenço. Senhor presidente, Rafael, Flávia, Vitor, Gustavo, demais colegas e todos que nos acompanham através das redes sociais, uma ótima noite. Como a gente veio aqui tratar especificamente do projeto de lei número 19, né, 19 de abril de 2024, só que na minha fala aqui só deixar claro que às vezes não é da nossa ossada legislar sobre a rodovia MG 451, mas encaminhei junto ao DR uma solicitação que vários usuários, e eu também sou usuário daquela rodovia, para que seja analisada a possibilidade de fazer uma operação ali de manutenção na massa asfáltica do buraco, próxima à água parada, e também no Morro do Raulino a situação está bem precária. Então a gente caminha uma solicitação junto ao DR nessa parte, né, mesmo que não é nossa responsabilidade, mas avisar que a situação lá está precária para que tome as devidas providências. Também esse é o último mês da servidora da Casa Bianca, né? Eu quero agradecer pelos trabalhos prestados a esta casa, e na próxima reunião, em nome de todos os servidores e também vereadores, a gente vai estar falando mais e, claro, encaminhando a moção aí para a servidora. No mais, senhor presidente, por hoje é só. Vereador Evaldo. Boa noite a todos aí, senhor. Boa noite. Vereador Sebastião Vieira. Boa noite a todos. Vereador Alexandre. Só desejar uma boa noite a todos aqui presentes, pessoal que nos acompanha aí de casa, pelo Facebook da Câmara. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vereador Ednilson. Presidente, só desejar uma boa noite a todos aqui presentes e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Boa noite. Vereador Moab. Presidente Igor, demais colegas vereadores, quero desejar uma boa noite a vocês. Boa noite. Desejar também uma boa noite aqui aos nossos servidores da casa e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite. Boa noite. Vereador Geraldo. Boa noite, vereador. Boa noite, doutor Rafael, Flávia, Vitor, os demais colegas vereadores, a todos que estão acompanhando nós através das redes sociais. Os meus agradecimentos à Bianca do serviço prestado aqui na Câmara. Por hoje é só, presidente. Obrigado, vereador. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Como foi dito, essa reunião é reunião extraordinária para se tratar de um projeto de extrema urgência, que é o projeto de lei número 19. Então, no mais, hoje a gente vai tratar dele e qualquer assunto que venha a surgir, a gente continua aí. Discussão, entrada do projeto de lei número 19. O doutor já leu? Não, já leu? Vai ser feita a leitura do projeto de lei número 19. Mensagem 19 de 2024, de 19 de abril de 2024. Excelentíssimo presidente, encaminho a Vossa Excelência para apreciação desta colenda Câmara o incluso projeto de lei
que autoriza o Poder Executivo a parcelar dívida previdenciária com a Receita Federal e dá outras providências. O projeto de lei autoriza o parcelamento dos débitos antes mencionados, em até 60 parcelas mensais e sucessivas. A proposição permitirá ao município de Itutinga regularizar a situação do município perante a Receita Federal e ou INSS, de modo que Itutinga não fique inadimplente e possa continuar recebendo recursos do governo federal e estadual, ou com os mesmos continuar firmando convênios e contratos. O município de Itutinga se encontra atualmente com um débito em aberto, decorrente da fiscalização realizada em GFIP, referente às competências 4 de 2010 a 12 de 2010. Dessa forma, o município foi intimado, apresentou impugnações e defesas junto à Receita Federal, inclusive apresentando recursos junto ao CARF, mas as defesas foram aceitas de maneira parcial. Portanto, a parte do processo que não cabe mais recurso, o município está negociando parcelamento previdenciário, de forma que essa obrigação não cause desequilíbrio das contas públicas. Para prosseguir com o processo de parcelamento, o município de Itutinga precisa efetuar o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 7.653,29 até o dia 30/4 de 2024. Por isso, a necessidade de urgência na tramitação desse projeto, pois, além da autorização para prosseguir com o processo de parcelamento, também é necessário crédito especial para realizar o registro das despesas relacionadas ao parcelamento. Sem o parcelamento do débito, o município de Itutinga ficará impedido de receber recursos dos governos federal e estadual, o que prejudicará em muito a administração financeira e orçamentária do referido município. Essas são as razões que nos levam a apresentar o presente projeto de lei. Com estes esclarecimentos, solicitamos a aprovação deste projeto por essa respeitável Casa Legislativa e nos colocamos à disposição para o fornecimento de eventuais informações que se fizerem necessárias. Diante do exposto, solicitamos aos ilustres edis a aprovação do referido projeto de lei como nele se contém. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração. Em regime de urgência, atenciosamente, Rodinelli Antônio do Nascimento, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 19, de 19 de abril de 2024. Autoriza o Poder Executivo a parcelar dívida previdenciária com a Receita Federal e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar débitos previdenciários do município para com a Receita Federal, com base na legislação federal vigente, no valor histórico de até R$ 459.197,16, incluindo o valor principal e encargos, apurados até 19 de abril de 2024, em decorrência do processo número 10660.722.901/2024, que serão corrigidos na forma da legislação previdenciária em vigor, podendo ainda sofrer redução na forma da lei.
Artigo 2º. O valor previsto no artigo 1º poderá ser amortizado em até 60 parcelas mensais ou em prazo superior, conforme definições da Receita Federal, cujas parcelas poderão ser debitadas diretamente nos repasses mensais do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, mediante opção do município. Artigo 3º. O Poder Executivo consignará no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos orçamentos anuais, os dispositivos legais e dotações orçamentárias com valor suficiente para suportar o pagamento das parcelas previstas na presente lei. Artigo 4º. O Poder Executivo fixará por decreto o valor exato do débito previsto no artigo 1º desta lei, quando da assinatura do termo de parcelamento com a Receita Federal. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a executar os lançamentos contábeis necessários para a inscrição do previsto nessa lei e apropriação dos pagamentos realizados por conta do previsto na presente autorização. Artigo 6º. Para empenho e pagamento de despesas decorrentes da presente lei, fica o Executivo autorizado a incluir no orçamento de 2024 a seguinte dotação orçamentária: órgão 02, unidade orçamentária 05, função 28, subfunção 846, programa 000, projeto atividade 0.397, conta 4.6.90.71.00, fonte 1.500.000. Artigo 7º. Servirão de recursos para a cobertura do crédito especial autorizado no artigo 6º a anulação das seguintes dotações nos termos do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, e parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 8º. Fica autorizada a inclusão da despesa objeto desta lei na Lei Municipal 1816, de 23 de maio de 2023, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024, e na Lei Municipal 1727, de 22 de dezembro de 2021, que estabeleceu o Plano Plurianual para o período 2022/2025. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rodinelli Antônio do Nascimento, Prefeito Municipal. Segue em anexo estimativo de impacto orçamentário financeiro, parecer das comissões, bem como da assessoria jurídica, todos pela constitucionalidade e tramitação do projeto. Projeto de lei entrando em primeiro turno para votação e discussão do mesmo. Vereador Jonathan Lourenço. Senhor presidente, marcada extraordinária nesse dia para que seja votado esse projeto. Muitas pessoas devem estar perguntando o que trata o projeto de lei número 19. O projeto de lei trata aí de uma autorização por parte do Legislativo para que o Poder Executivo, ou seja, a Prefeitura, possa parcelar uma dívida previdenciária com a Receita Federal entre
4 de abril de 2010 e 12 de abril de 2010, com a Receita Federal e do INSS. O valor dessa dívida atual aí está em R$ 459.197,16 centavos. Tá, tem infração aqui, infração de recolhimento indevido. E a prefeitura, muito bem falado aqui, conseguiu ainda recorrer sobre, se não me engano, juros e multa. Se caso a prefeitura não consiga recorrer a esse valor, essa dívida pode chegar em torno aí de R$1 milhão, aproximadamente, juntando juros e multa, e também o valor aqui de 459 mil. Em conversa com o contador José Ricardo, na época não estava como contador na prefeitura, a servidor que era efetiva na época, segundo informações, pegou licença e foi contratada uma empresa para estar realizando a parte contábil da prefeitura em 2010. E nisso surgiu essa dívida, isso segundo o que a gente procurou saber. Mas até o presidente falou muito bem aqui, a gente podia até enviar um ofício junto ao executivo pedindo mais explicações, como tem que pagar esse primeiro boleto que vai ser dividido em 60 vezes, procurar saber realmente quem é a empresa, se foi a administração que errou, quem que está errado nessa situação. Porque nesse intermeio, 2010, quem que era o prefeito, Gerardinho? Você que está mais tempo, quem que era o prefeito em 2010? Quem? Fabiano, né? Então, a gente vê essa situação aí, porque, vamos supor, em meados aqui, mesmo que vai parcelar em 60 vezes, vai dar um valor de 7.653 mês, pega aí mais ou menos 5, 6 anos pagando isso. Não é uma perda para a prefeitura, mas e se a Receita Federal não der ganho de causa aí para o município juntos a multas e juros? Vai para R$1 milhão. Então, foi a prefeitura que errou, se foi a empresa que errou, a gente precisa saber e também responsabilizar quem errou. Porque é quase R$1 milhão, que, querendo ou não, vai sair tudo dos nossos bolsos. E aí, se não regularizar, como a gente disponibilizou todos os vereadores para estar aqui, como o boleto aqui vence dia 30 de abril, para estar aqui presente, para votar esse projeto, e a prefeitura consiga, sim, pagar o primeiro boleto, a prefeitura podia ficar inadimplente, não receber verdas do governo. Então, é um projeto sério, um projeto que a gente tem que repensar aí e pedir. Eu concordo com o presidente, se o senhor fazer o ofício, eu quero assinar junto com Vossa Excelência para pedir explicações a respeito aí, quem foi o erro na época, porque aqui falou muito superficial, né? Para a gente saber se realmente foi essa empresa, se foi a administração em si que errou, por que não teve, na época, às vezes, uma segunda consulta, confiou só na empresa, mesmo sendo uma empresa terceirizada, nessa atitude, confiou apenas na palavra da empresa. Não sei se a empresa existe ainda, porque já tem 14 anos. Então, vou votar sim, porque é necessário, mas uma dívida gerada, não de agora, gerada de 2010, na administração aqui, o pessoal falou que era da época do prefeito Fabiano, gerada, e hoje a gente tem que votar isso aqui para poder pagar o primeiro boleto, que vence, está aqui em anexo no dia 30 de abril. Valor de R$ 7.653,29. 29 centavos, perdão. E parcelado em 60 vezes. E vamos torcer, né, para o jurídico da prefeitura conseguir também as multas e os juros também não cobrar. Porque se cobrar vai para R$1 milhão e vai ter que voltar o projeto de novo aqui para autorizar, parcelar essa parcela também. Né? Então, senhor presidente, fica uma reflexão também a respeito desse projeto e vamos dizer assim, uma breve resumida do que a gente pesquisou a respeito desse projeto e que foi encaminhado para a gente aqui. Pedir mais informações
e que seja responsabilizado também as pessoas que fizeram dessa maneira aí. Eu sei que a administração pública não é brincadeira, mas aí uma dívida com a Receita Federal pode deixar o município inadimplente e não receber recursos, né? Ainda mais o nosso querido município, e a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso meu voto é sim, e que seja aí, então, já deixar a vez, colocar até em ato, doutor Rafael, esse pedido do presidente, esse pedido meu, que a gente está enviando um ofício ao Executivo pedindo mais explicações a respeito desse projeto, dessa situação de 2010, entre abril a dezembro, que foi dado essa dívida aí junto à Receita Federal, junto ao INSS. Uma coisa que não pode acontecer. Sempre procurar saber também das segundas opiniões. Então, meu voto é sim, e também fica o nosso repúdio, né? Temos que olhar essa situação aí. Hoje é nós, hein? Vereador Evaldo. Eu já ia falar, mas deixa que eu falar. Não, eu vou falar. Não, estou engano mais. Meu voto também é sim. Vereador Sebastião Vieira. Não. Vereador Alexandre. Meu voto também é sim, senhor presidente. Sempre tem que andar em dia aí com a Receita Federal. Vereador Ednilson. Meu voto também é sim, presidente. Vereador Moab. Meu voto também é sim, presidente. E concordo também, eu acho que, né, como o momento agora ele não permite uma pesquisa profunda, né, pela data que tem que ser pago, mas eu concordo e espero que isso seja trazido para nós aqui, né, da forma, né, a pesquisa correta. E penso também a mesma coisa, se a empresa que errou, que o município entre em regresso em relação à empresa que atuou à época, né? A empresa que era especializada na parte contábil, e que seja também apurado o valor da época e o valor que está pagando hoje, assim, as diferenças, né, para ver o que deixou de pagar à época e hoje, se fosse corrigido, né, o que daria certinho exatamente para a gente ver qual foi o prejuízo e qual foi o malefício exatamente, né, porque hoje nós temos o valor da receita. Precisamos sim pesquisar a fundo essa questão. Mas de antemão, meu voto ele é sim, ele é favorável ao projeto. Vereador Geraldo. Meu voto é sim. Projeto aprovado por todos, como foi falado pelo vereador Jonathan, vereador Moab. Eu acho que todos estão de acordo, do nome dos 8, a gente pedir mais informação. Tá certo, no projeto já está explicando que é a previdenciária, né, da Receita Federal, uma fiscalização que teve, mas um projeto que chegou muito rápido nessa casa, até me assustei, um valor muito alto. Então, eu acho que nada mais um pedido de informação aí, como foi falado pelo vereador Moab, se foi a empresa que na época entrou no lugar dessa servidora, pedir um regresso, ver o que pode ser feito e tentar minimizar, porque como foi falado pelo vereador Jonathan, muitas parcelas, aí tem a possibilidade do juro chegar até 1 milhão e a gente não quer isso para o município.
Por isso que todos os vereadores foram a favor, mas com esse pedido de informação aí. É o que eu falo, a administração pública não é brinquedo, né? A gente tem que pensar bem o que a gente faz hoje, que passa o tempo que for, a gente é cobrado. A gente espera aí uma afirmação, hein? Porque eu achei muito alto, de abril a dezembro, o valor está muito alto, 450 mil, é muito dinheiro. O que aconteceu, a gente precisa saber mais a fundo, né? Esse projeto, como é de extrema urgência, a gente vai fechar essa reunião, se todos os vereadores estiverem de acordo. Sim. E abrir outra. Quero aproveitar, na hora da minha fala eu não falei, e chegaram alguma resposta, né, Vitor, do Executivo. Eu ainda não cheguei a ver todas, mas ainda estou guardando a resposta do projeto de incentivo financeiro para a atenção básica de saúde bucal. Andei acompanhando nas redes sociais, alguns lugares já estão pagando aos servidores, então peço ao Executivo uma atenção maior aí. Eu acho que muitos servidores, muitos cargos já estão sendo, sim, tendo suas gratificação. Nada mais justo do que o pessoal lá também. Acho que teve um ofício também para o Executivo, explicação porque não teve aquele aumento de salário, né? Que a gente espera a resposta aí, ó, do vereador que mandou, acho que foi o vereador Ednilson. Sim. E a gente vai estar cobrando aí, porque o que é direito a gente não pode tirar, não. No mais, vou encerrar essa e já a gente abre a outra. Pode encerrar. Boa noite. E já a gente volta com a outra, aqui uns 5 minutinhos.